Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos aqui com Davison Belém Lopes. Ele é professor de Política Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Davison, obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Prazer, Rodolfo. Uma honra. Davison, mudou recentemente o ministro das Relações Exteriores do governo brasileiro. Mudou alguma coisa depois da mudança do homem no cargo? Rodolfo, é uma pergunta difícil, porque eu vou ter que subdividi-la, a minha resposta. Muda no estilo e muda radicalmente. Enquanto Ernesto Araújo era um tipo muito exótico, falastrão, absolutamente pouco objetivo, pouco pragmático, aferrado a ideologias um tanto quanto obtusas, não é? Nem são ideologias do mainstream, nada que... Era uma figura, um tipo raro, folclórico. Em 200 anos de história do Itamaraty, ele talvez seja um tipo singular, na forma. No conteúdo, eu desconfio de que nós assistiremos a mais do mesmo, não é? Há também algumas mudanças de ênfase e adequações, mas eu não creio numa mudança radical quanto ao conteúdo que vai ser entregue ao longo desses próximos anos de gestão Bolsonaro. A gente tem visto no noticiário do jornal que o ministro das Relações Exteriores tem um encaminhamento melhor da questão do comércio Brasil-China, né? Pelo menos não agride tanto a China como agredia antes quanto agredia antes o ministro anterior. Isso é verdadeira, essa sensação? É verdadeira a sensação. Agora, note, e esse é um ponto importante, o comércio bilateral do Brasil com a China, ele tem uma inércia tal que faz com que quem ocupa o cargo de chanceler, isso impacte pouco a dinâmica propriamente dita das trocas comerciais. Para que você tenha uma ideia, Rodolfo, o grosso dessa cooperação comercial se relaciona com a venda brasileira de commodity para a China. Então, somos nós, Brasil, vendendo soja, vendendo minério de ferro, vendendo carne e outros gêneros primários para eles. Os contratos a respeito dessas commodities já estão assinados para os próximos 3, 4, 5 anos. As interações passam muito mais pelo empresariado, pelos entes subnacionais, prefeitos, governadores, do que pelo Itamaraty propriamente dito. Mesmo na esplanada, eu diria que o Ministério da Agricultura é muito mais influente do que o Itamaraty nas relações bilaterais do Brasil com a China. Então, claro, a mudança na chefia do Itamaraty suaviza o perfil brasileiro e nos poupa daquele festival de grosserias, de hostilidades, e, tendencialmente, isso melhora as relações. Mas eu não acho que esse seja o centro da questão, francamente. Qual é o centro? O centro é uma dependência estrutural do Brasil em relação à China, que vai crescendo ao longo do tempo. A nossa pauta comercial bilateral com os chineses, ela nos desfavorece no médio e no longo prazo. Em que sentido? Nós seguimos vendendo gêneros muito básicos, sem nenhum componente tecnológico, e comprando deles. Exato, a gente vende o primário e compra o secundário e o terciário, ou seja, o que nós compramos deles tem agregação de valor, tem agregação de tecnologia. No longo prazo, Rodolfo, isso vai criar um fosso enorme entre nós e as principais economias do mundo. Esse nosso modelo de inserção econômica é um modelo equivocado, mas talvez seja o que a gente tem, é o que nos resta, não é? A gente não tem muito mais a oferecer para a economia internacional neste momento. Neste momento. É interessante porque quando você estava falando, o Brasil, eu estava pensando, o Brasil era exportador de pau-brasil, depois de cana, depois de café, depois de soja. Minérios, então, minérios, claro, mas sempre foi um grande exportador de produtos primários.
Você acredita que um dia o Brasil conquiste uma política, consiga fazer uma política industrial, uma política de educação que torne capaz o país de produzir cérebros e produzir tecnologia no Brasil? Ou esse não é o nosso destino como país periférico, país que não participa do capitalismo central europeu, americano? É isso, esse que é o pulo do gato, né? O grande salto será quando nós conseguirmos produzir bens com maior agregação tecnológica, com inteligência, componente de inteligência. Aí a gente vai começar a jogar a primeira divisão, não é? Até lá, nós seguimos como um reservatório importante de biodiversidade, como o celeiro do mundo, como a The Economist já nos definiu, como um país muito bem dotado de recursos hídricos, energia limpa, isso tudo a gente tem. E é bom que a gente tenha. Esses são os nossos ativos hoje. Claro. Se a gente conseguisse converter isso em um capital imaterial, não é? Entrar para a economia do conhecimento de verdade, começar a jogar certos jogos mais sofisticados, aí sim a gente se emancipa. Até lá, a gente vai seguir com esse modelo que tem nada menos que 500 anos, como você bem notou. E esse modelo tem efeitos perversos em várias áreas. Por exemplo, o agronegócio, que é quem ganha dinheiro e tem uma participação cada vez maior no PIB brasileiro, acaba fazendo com que a financiarização avance e também fazendo com que a indústria regrida, a participação no PIB, eu estou dizendo. Então, é um modelo que se repete, se retroalimenta e o que seria a saída? Pois é, veja que no século XX o Brasil conseguiu criar o seu parque industrial, não é? O Brasil conseguiu avançar nesse sentido e chegou em um dado momento a se projetar por força da sua indústria, não é? E aí, se tem algum legado importante do século XX, é esse, quer dizer, o Brasil conseguiu crescer economicamente de modo muito impressionante. Se você compara as economias do mundo, o Brasil fica atrás apenas do Japão. O Japão se tornou uma superpotência no fim do século XX. Então, o Brasil teve o seu momento entre os anos 30 e os anos 90 do século XX. O Brasil criou um parque industrial, um parque tecnológico, começou a ter uma universidade própria, não é, nacional, e, portanto, gerar conhecimento autóctone no século XX, e esse caminho acabou sendo abortado de 20, 30 anos para cá, e você está certo, o Brasil começa a se reprimarizar, a se desindustrializar e a perder o passo. Eu estou convencido, e aí tem um certo viés de origem, né, de onde eu estou falando, da universidade. Eu estou muito convencido de que não há outro caminho senão o de se investir massivamente na educação. Eu estou falando de educação primária, não é só na ponta, no topo. Começar a formar a sociedade a partir das suas bases, das suas fundações. É a fórmula asiática. Dá para transplantar tal e qual para o Brasil? Claro que não, né? A gente vai ter que encontrar o nosso próprio caminho, mas passará por aí, por um investimento na formação da nossa sociedade. Só isso vai nos libertar desse fado, dessa sina que é depender da exportação de recursos primários. E você fala em investimento. No caso, o investimento privado faz isso ou é necessário o investimento estatal? É necessário investimento estatal, isso acontece em qualquer lugar do mundo, inclusive nos berços do capitalismo liberal. Inglaterra, Estados Unidos, tem muito dinheiro estatal revertido para funções ou para algum tipo de propósito estratégico. Isso acontece o tempo todo. Dinheiro e legislação protetora também, né? Legislação de proteção. Exatamente. Os países da Europa, inclusive, têm uma tradição mais antiga e mais caudalosa, né, de participação do Estado para projetos estratégicos, mas eu acho importante que o capital privado e o capital público não sejam como água e óleo.
Essa também é uma das chaves importantes. O capital privado tem que estar no jogo, sim. O Brasil tem uma tradição muito ruim de participação do capital privado em investimentos, em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Quer dizer, quase não tem, não é? É quase que uma não tradição. É difícil fazer dialogar o capital privado com o capital público e é difícil encontrar sinergias de fato. O que a gente vê muito por aí é captura, né? O setor privado usando as estruturas do setor público para conseguir aumentar lucro, para conseguir aumentar dividendos. Como, por exemplo, subsídio para montadoras multinacionais, subsídio para a Zona Franca, para a Coca-Cola vender refrigerante. Não é? É disso que você está falando. Indústria automobilística, produto de linha branca. Os governos brasileiros têm essa tendência, não é? Tem que ter uma literatura ampla sobre isso. Como o capitalismo brasileiro, o capitalismo bem-sucedido, é o capitalismo sem risco, em que o Estado fornece aquela rede de proteção, bota um banco público para fornecer, injetar dinheiro a prazo longo, juro baixo, se der errado, é too big to fail. Então, o Estado brasileiro entra e resgata. Né? Não é assim que acontece no melhor capitalismo internacional em termos de competição. Não é? A célebre... concorrencial não funciona assim. É a célebre privatização do lucro, socialização do prejuízo. Exatamente, exatamente. Isso é muito comum por estas bandas. Agora, você falou do ciclo de desenvolvimento industrial brasileiro da década de 30 até a década de 90 do século passado, século XX. Por que, se é que há um porquê, ocorreu esse fenômeno? Nos desenvolvíamos industrialmente e, de repente, descobrimos que exportar produto primário é um bom negócio e desindustrializamos o país. É bom lembrar que a gente não tem uma marca de pneu brasileira, não tem uma marca de pilha brasileira, tem uma marca de rádio brasileira. Quer dizer, o que aconteceu? E é tão sintomático isso, não é, Rodolfo? O fato de o Brasil não ter uma vacina autóctone entre aquelas em estágio mais avançado de desenvolvimento hoje, e Rússia, Índia ou China terem, isso me incomoda. Não é? De fato, parece que a gente abandonou qualquer pretensão de ter essa soberania industrial, soberania tecnológica. Não é? Isso é fundamental para formar qualquer país. É claro que assim, é difícil isolar o Brasil do mundo. Não é? Houve ciclos importantes no século XX. Se você estuda a história comparada de alguns países, ditos países em desenvolvimento, você vai observar tendências mais ou menos parecidas. México, Coreia do Sul, Turquia, são países que passaram pela chamada modernização, ou seja, se escolarizaram as populações, se urbanizaram, as pessoas migram do campo para a cidade e se industrializaram. A riqueza estava aí, né? A riqueza estava na indústria. Com o andar da carruagem, o capital vai mudando a composição e migrando para o setor de serviços. Isso aconteceu também, né? O dinheiro começa a fluir para os serviços. Então, isso talvez seja uma chave importante para explicar o início da desindustrialização. Não é? No caso brasileiro, a gente identifica com muita clareza, na passagem de Sarney para Collor, no caso brasileiro, o germe desse processo. Quando você, por exemplo, uma coisa que eu já estudei na minha vida, a Assembleia Constituinte de 87 e 88, você vê com clareza, Rodolfo, os grupos de interesse privados atuando ali fortemente para esculpir a Constituição Federal de 88 e tentar cavar espaços, brechas para a atuação dos grupos econômicos. Não é? É muito interessante ver isso acontecendo no Brasil. Então, Collor de Mello foi mais, diria eu, um sintoma do que uma causa. O Collor, que toma assento lá no Planalto em 1990, ele é parte de um fenômeno global que tinha na Argentina o Menem, a gente vai se lembrar, no Peru o Fujimori, no México também era um presidente liberal, e Pinochet no Chile, ou seja,
toda a composição aqui da América Latina era uma composição... Da década de 80, isso, né? Isso era fim da década de 80, início dos anos 90. Dos 90. Claramente já havia uma onda liberal. Então, assim, depois do thatcherismo, reaganismo, a gente foi varrido por essa onda. Com algum atraso, como só ia acontecer, já brincava o Milor Fernandes sobre isso, né? Quando as ideologias ficam velhinhas, vem se aposentar por aqui. Mas aconteceu isso. E desde então a gente não conseguiu sair dessa disputa de correntes. Então você tem correntes neoliberais ou interdependentistas versus neodesenvolvimentistas, e assim vamos, la nave va. Uhum. Esse é um jogo que se decide na sociedade? Como é que se decide? É um jogo que é jogado só por interesses de grupos? Como é que se joga esse jogo? São muitos atores, não é? É multifatorial, é multicausal. Mas tem trabalhos acadêmicos que dão pistas boas. O FHC, jovem sociólogo, lá atrás, nos anos 60, já identifica, exato, lá o jovem professor uspiano já identificava traços de desnacionalização do empresariado brasileiro. Isso é muito interessante. O empresariado brasileiro nunca foi um empresariado comprometido com a causa nacional, né? Em outros países do mundo, você vê claramente que há pactos nacionalistas do empresariado. O caso da Coreia do Sul é um caso ótimo para mostrar isso. A tentativa de impulsionar, de alavancar a sociedade local, nacional. O caso brasileiro nunca foi um desses. Nosso empresariado sempre foi pouco comprometido com a causa nacional. Isso é histórico, isso não é com o Bolsonaro, não. A gente nunca teve muito essa sinergia, essa simbiose entre o capital privado brasileiro e as causas públicas, para o grande público. Está acontecendo agora o que sempre aconteceu. A verdade é essa. No bojo da pandemia, eu acho que é mais do que sempre a gente teve ao longo da história. Darcio, a conversa com você ficou tão gostosa que a gente se desviou um pouco. A gente está falando de política industrial, de sociologia, de outros temas. Nosso tema é de relações internacionais, que é a sua especialidade, e além de outros, claro. Você acredita que o Brasil, nessa relação comercial crescente com a China, tem a questão do 5G aí, a pulga atrás da orelha de todo mundo? Os Estados Unidos têm um papel importante nessas decisões brasileiras? Rodolfo, me desculpa pelo desvio de rota. Não, realmente foi uma delícia. Sensação. Não, quem desviou fui eu que fui te perguntando. Mas eu tendo a concordar com o pressuposto da tua pergunta. Os Estados Unidos têm um papel, e esse papel é explícito. Não é nem especulação aqui, não. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, tem dito isso, para quem queira ouvir, que a China ela tenta acoplar à tecnologia de ponta, 5G, algumas ferramentas para fazer espionagem e, no limite, para cercear as liberdades fundamentais dos indivíduos. Com base em que se afirma isso? Muito na experiência chinesa, experiência doméstica chinesa. De fato, é muito impressionante. Eu já estive um par de vezes na China, pude ver isso, como há uma integração total entre, por exemplo, os meios de pagamento, o entretenimento e a vigilância do Estado. É tudo ao mesmo tempo. O seu aparelho de celular, ele traz ali todas as possibilidades para o Estado rastrear as ações do indivíduo, inclusive nas coisas mais comizinhas, nas interações do WhatsApp deles, né, do WeChat. O Estado ele consegue rastrear esse tipo de interação, né, potencialmente. O Estado, potencialmente, ele pode chegar a esse nível de controle sobre os cidadãos, inclusive bonificando bons cidadãos, punindo maus cidadãos. Então, existe esse amparo factual. Mas é claro que os Estados Unidos também estão instrumentalizando. Eles manipulam esse medo, esse receio, e tentam, com isso, formar uma coalizão ampla para barrar a ascensão chinesa. Também é óbvio. Há uma politização de parte a parte aí.
A China usa o 5G, os Estados Unidos também. Exato. Era isso que eu ia te perguntar. Porque quando se olha o cenário brasileiro, parece que a China é malvada, os Estados Unidos e a Europa são bonzinhos. Quer dizer, só a China usa serviço de espionagem, serviço de transmissão de dados de Estado, serviço de dados secretos. Só a China faz isso com a tecnologia? É prerrogativa única e exclusivamente de um Estado totalitário, uma ditadura como a China? Você acha que só eles fazem? E você, claro, é uma pergunta retórica. Nós sabemos que todo Estado faz, todo Estado faz. Alguns com mais competência, alguns conseguem raspar mais dados. Os Estados Unidos estão certamente entre os mais competentes. Houve diversos episódios relatados ao longo dos últimos anos, um, inclusive, muito sério envolvendo o governo brasileiro, a Agência Nacional dos Estados Unidos, que gerou um entrevero aí com a presidente Dilma Rousseff, à época. Nós nos lembramos desse episódio. Grampearam a presidente brasileira, né? Exatamente. O que é um negócio impensável nos termos da boa diplomacia, mas fizeram isso. Fizeram isso. E, por algum tempo, nós tivemos de processar esse estranhamento nas relações bilaterais. A Dilma Rousseff chegou a cancelar uma agenda nos Estados Unidos, e Brasil e Estados Unidos ficaram estremecidos por certo tempo. Agora, deixa eu só falar uma coisinha rápida sobre isso. Historicamente, Rodolfo, tivemos presidentes que souberam explorar essas ambiguidades, que não caíram nesse conto maniqueísta do bonzinho contra o malzinho, e que, a partir dessas ambiguidades, conseguiram trazer para o Brasil ganhos muito concretos. Getúlio Vargas talvez seja o melhor dos casos. Getúlio Vargas, na Segunda Guerra Mundial, flertou claramente com os dois lados. Embora os historiadores de hoje vão dizer que o Brasil nunca se afastou muito do arco de influência dos Estados Unidos, que a gente sempre esteve mais próximo de Washington do que de Berlim, mas nós flertamos com Berlim. Vargas fazia discursos ambíguos. Ele, digamos, piscava para o lado do Terceiro Reich, de Hitler. Elogiava os regimes fortes, elogiava os fascismos na Europa, de modo a conseguir concessões dos Estados Unidos. Isso aconteceu, não é? A nossa indústria siderúrgica, em larga medida, vem daí. Volta Redonda, CSN, não é? Vem de um desejo dos Estados Unidos de assegurar o Brasil do seu lado. Depois, JK fez coisa parecida também, a Operação Pan-Americana. JK dizia que se os Estados Unidos não injetassem dinheiro em larga escala na América Latina, haveria risco de infiltração comunista. Então, ao justapor e contrapor Estados Unidos e União Soviética, ele conseguiu trazer para nós benefícios muito palpáveis. Dinheiro, o Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiar a América Latina inteira. Então, houve presidentes na nossa história que souberam explorar isso inteligentemente. Não é o caso do nosso atual presidente. Você diria que a nossa diplomacia, não, o comando da nossa diplomacia, porque a nossa diplomacia parece ser, pelo menos tenho a impressão, que é uma diplomacia bastante bem preparada. O comando da nossa diplomacia teria essa inteligência, essa esperteza, esse saber para conseguir jogar esse jogo de uma guerra fria sino-americana? Você bem disse novamente, nós temos uma boa tradição diplomática, uma escola diplomática que é respeitada. De fato, na América Latina, eu diria que não há par. Nenhuma outra escola diplomática, academia diplomática se aproxima da nossa, pelo profissionalismo, pela longa tradição institucional. São 200 anos, nós constituímos o Itamaraty lá em 1823. Então, enfim, nós temos um tesouro e temos que zelar por ele. Agora, Rodolfo, nos últimos 7 anos, o Brasil teve 7 chanceleres. Então, há algum desarranjo ali também na Casa de Rio Branco, e não é de 2019 que vem, não. Dilma teve 3 chanceleres,
Temer teve 2, e agora já é o segundo do Bolsonaro. Então, nós temos assistido a esse fenômeno nos últimos tempos, em que o Itamaraty perde um pouco também o passo, perde um pouco também a medida, se desarruma internamente. Então, você tem correntes diversas, jovens embaixadores competindo com os mais vetustos. Tem problemas internos ali que não estão completamente mapeados, que escapam às vezes. A coisa vai para além da chefia da Casa de Rio Branco, eu tenho a impressão. Não é? Há um certo desarranjo interno, mas o legal é que há de onde tirar. Tem quadros muito bons ali dentro. Não é? Claro. Em algum momento, com o realinhamento, é possível esperar coisas boas do Itamaraty. Não é? Eu acho que, enfim, é subexplorado, seguramente. É uma agência competente, de um modo geral. Como é que você vê, para a gente caminhar para o encerramento da nossa entrevista, como é que você vê a diplomacia brasileira, o Ministério das Relações Exteriores, daqui a 5, 10 anos? Nós vamos estar mais com um comércio intensificado com a China? Nós vamos estar mais ainda umbilicalmente ligados aos Estados Unidos? Nós vamos ter uma política de saber usar essa disputa? Como é que você vê o nosso futuro? Difícil, hein? Difícil. Não dá para prever o que vai acontecer a semana que vem? Exatamente. E o pior, Rodolfo, e aí tem a ver muito com o tempo presente, né? O que vai acontecer na próxima década, o jogo para os próximos 10 anos, lamentavelmente foi jogado no ano passado, está sendo jogado agora. Eu estou me referindo à pandemia, o que vem depois, no mundo pós-pandemia. Porque, note, já dá para dividir o mundo em 2 metades. Já existe um mundo pós-pandemia em parte da Ásia, uma parte importante da Ásia, na Oceania, o Reino Unido. Não tem gente morrido nos últimos dias de Covid-19 no Reino Unido. A população adulta dos Estados Unidos, mais da metade já está vacinada. Então, essa turma, a Europa se encaminha também para bom termo. Essa turma já começa a deixar para trás a pandemia. Isso numa metade do mundo. A outra metade, os grandes países do sul global, como Brasil e Índia, têm ainda de processar toda uma pandemia. A expectativa para a Índia, por exemplo, é de ter 1 milhão de mortos até agosto. Para o Brasil, algo em torno de 600 mil mortos até agosto. E tem a África. A pandemia ainda não atingiu o pico. Tomara que jamais atinja, mas a gente corre esse risco. Né? 1 bilhão de seres humanos na África e os meios são muito precários para o enfrentamento da pandemia. Então, uma parte do mundo já se encaminha para o pós-pandemia e vai começar a tracionar a economia. Vai começar a crescer de novo. E, evidentemente, que haverá um hiato em relação a esses países que continuam submersos, absorvidos pela pandemia. Então, eu temo muito por esse aumento da desigualdade global e onde o Brasil estará daqui a 5, 10 anos. Só para recapitular, assim, o curto prazo, em 2012, nós éramos a 6ª economia do mundo, em termos agregados, já seremos a 13ª no fim deste ano. Sabe-se lá se estaremos entre as 20 do mundo daqui a 10 anos? Eu não sei dizer. Não é? Eu não sei se essa espiral declinante ela vai ser de tal forma dura que vai nos atingir a ponto de nos botar de joelhos. Não é? É difícil saber. Mas se nós conseguirmos, dentro do curto prazo, retomar algum senso de propósito, de direção, na política lato sensu, não só na política externa, né, na condução do Estado e da sociedade. Aí eu acho que nós temos muitas coisas em nosso favor. É um país grande, é um país com território, é um país com uma economia ainda importante e é o principal país de uma região, não é, Rodolfo? Isso não é pouca coisa. Né? O Brasil é metade da América do Sul, em tudo, economia, população, território. Então, como essa liderança regional que é o Brasil está em boas condições de retomar um curso positivo, né? Mas vai precisar retomar, vai precisar sair dessa situação de entropia em que a gente se encontra. Tá bem.
Agradeço muito ao professor Davison Belém Lopes, que é professor de Política Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Davison, foi um grande prazer ter você aqui com a gente no Planeta Azul de hoje. Obrigado, Rodolfo. Eu já era fã teu de muito tempo e agora fiquei mais ainda. Prazer enorme. Um abraço para você, muito obrigado.